Fala, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do relatório gerencial de dezembro de 2023 do fundo VILG11, é o Vinci Logística, fundo de investimento imobiliário. Vamos ver aí qual foi a performance dele, por que que ele está caindo no mercado aí nesse mês de janeiro. Então fique conosco para saber informações atualizadas do VILG11, tá? E se você gosta então desse tipo de assunto, quer acompanhar conosco os fundos imobiliários Fiagros e Fiinfra, não perca tempo aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, é tudo de graça, tá? Mas você ajuda muita gente aqui no canal e também vou deixar essa relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram, se inscreva lá. Vamos lá então, vamos falar aqui do VILG11, né, que teve algumas movimentações no mês de dezembro. Para quem não conhece, é um fundo gerido pela Vinci Real Estate, administrado pela BRL Trust, e tem desde 2018, código de negociação esse aqui, VILG11, um fundo de gestão ativa do segmento de logística para investidores em geral, e está com uma cota patrimonial atual de um pouco mais de R$ 114 por cota, né? E no mercado fechou dezembro a 98,63, mas em janeiro sendo negociado entre 92 e 94 reais nesse mês de janeiro, tá? Tem quase 15 milhões de cotas emitidas, tem um pouco mais de 162 mil cotistas, inclusive eu sou um desses cotistas aí, dos meus 5 fundos de logística, 5 não, 4 fundos de logística que eu tenho na carteira, tá? Minha posição deles gira em torno aí de 4 a 5% da minha carteira de FI. Atualmente o fundo pagando aqui em torno de 0,75%, né? Já que o patrimônio dele acho que ultrapassa 1 bi de valor de mercado, né? E tem uma previsão de taxa de performance aqui de 20% daquilo que excedeu o IPCA mais 6%. Esse é o benchmark do fundo. Alguns destaques aqui, ele fala que teve uma locação aqui de mais de 7 mil, na verdade 7.260 metros quadrados de área locais lá no Porto Canoa Log, lá em Serra. Então a gente vai ver aqui algumas informações desse Porto Canoa. Tá? Aumento também do valor patrimonial do fundo aí na reavaliação de dezembro do patrimônio, né, 2,4%, e a liquidez do fundo foi a melhor de 2023, mais de 3,3, em torno, né, de 3,3 milhões de volume de negociação mensal. Aqui ele fala sobre o cenário macroeconômico, vou deixar você fazer essa lida aí se você baixar o relatório na descrição aí do vídeo, tá? Vou pular essa parte aqui, a visão do fundo aí do que aconteceu no mercado, falando sobre inflação, mercado interno, mercado externo, né? A expectativa da taxa Selic, a movimentação dela. E aqui são as novas locações que ele falou lá no destaque, né? No Porto Canoa Log. Então teve lá locação de em torno de 7,3 mil metros quadrados, tá? E ele fala aqui também sobre o inquilino no hotel desse mesmo empreendimento, né? Então ocupa aí 7,3 também mil metros quadrados do galpão A e incluiu mais um módulo no seu contrato, aditivou então o contrato e agora está com uma ocupação de 3,2 mil metros quadrados de mais, né? Mais 3,2 mil metros quadrados, com vencimento agora até 2029. Bom, e aí ele fala aqui sobre, né, o que resta nesse ativo, né? O ativo agora está com 89% de ocupação, esse Porto Canoa Log, né? E resta mais 10 mil metros quadrados para locação. E na foto a gente identifica quais são os galpões B4 e B10 que estão à disposição, né? Então teve a locação do B52 e do B51, que ele fala aqui, B52 e B51, né? Do Porto Canoa Log, né? Foi alocado agora. E fala aqui também, vê aqui também é o galpão, né? E fala sobre provavelmente o que está ali à disposição pode estar aqui dentro desse galpão B, né? Galpão B é todo esse galpão aqui, né? Toda essa extensão aqui. Nós não está identificando quais são os galpões aí que estão vagos, né? No caso, dois módulos B, o B4 e o B10. Bom, vamos seguir então aqui, né? Isso não é relevante. Vamos para a reavaliação. Então, teve aí um aumento de 2,1%, 2,4% de aumento patrimonial aí da última reavaliação dos ativos. E na performance do fundo, a gente verifica aqui que o fundo não teve uma performance boa aí no fechamento de 2023, teve um resultado aí muito aquém daquilo que se espera, né? Então ele fala aqui sobre o resultado dos imóveis, que foi mais de 11 milhões de reais
em aluguéis, né, em recebimento aí dos aluguéis, em torno de 75 centavos por cota. Teve o resultado financeiro aí da alavancagem do fundo, né, os serviços da dívida aqui que consome parte aqui do resultado do fundo, né, 1,3 bilhões de reais. Teve receita financeira, provavelmente aplicação de caixa, né? E mais para baixo a gente verifica que depois de descontar as despesas, o fundo teve um resultado de 60 centavos por cota e utilizou 4 centavos por cota do resultado acumulado, restando agora apenas 1 centavo de resultado acumulado não distribuído. E o que a gente verifica que em 2023 o fundo distribuiu mais do que teve de resultado, por isso reduzindo aqui o resultado acumulado do fundo, né? E desde o IPO lá de 2018, lá em 2018, né, dezembro de 18, o fundo está praticamente distribuindo todo o resultado auferido aí durante todo o período de existência do fundo, tá? Então, por conta disso, o fundo distribuiu aí um provento, segundo menor provento distribuído no ano, né? Teve aqui uma excepcionalidade de uma vacância alta que teve aqui em fevereiro, né? Então reduziu bastante o resultado do fundo em fevereiro, depois o fundo estabilizou e distribuiu aí 64 centavos agora no encerramento de 23. Mas esse resultado aqui, pelo que a gente está vendo, ele vai perdurar, porque o fundo reduziu a sua expectativa de distribuição por conta da vacância ainda financeira de 13% que o fundo tem, né? Então ele botou aqui a expectativa de distribuição de provento entre 55 e 65 centavos durante o primeiro semestre aí, do primeiro trimestre de 2024, tá? Até março. Então a expectativa até março é essa distribuição, né? Já se tiver ali alguma ocupação, reduzindo a vacância do fundo, é claro, ele vai atualizar essa expectativa de distribuição, mas reduziu drasticamente aí o que ele estava ali como expectativa, entre 65 e 75, se eu não me engano, era a expectativa do fundo, e agora reduziu bastante essa expectativa por conta dos resultados atuais. Dentro da rentabilidade, a gente verifica que em dezembro foi até positiva a rentabilidade do fundo, 2,8%, somando aí o rendimento distribuído, né? Mas a gente está vendo que por conta desses resultados de dezembro, o mês de janeiro já começou bem negativo ali, reduzindo a cota para quase R$ 92, acho que abaixo de 92, chegou a estar abaixo de 92, né? E agora está ali em R$ 94 a cota do fundo no mercado, né? Então teve uma queda aí por conta dessa expectativa de distribuição. A gente sabe que muitas das vezes os fundos precificam aí pela distribuição do fundo, né? E não pela qualidade. Então é o que está acontecendo agora com o VILG11. Bom, aqui é a liquidez no mercado, né? A negociação na Bolsa de Valores, então a gente já viu, foi a maior liquidez que o fundo teve aí durante o ano de 2023, 3,3 milhões de volume de negociação, o giro de cotas também foi um pouquinho acima da média aí que a gente observa nos meses, né? Mas teve uma relevante teve um relevante aumento aqui dentro das negociações durante o mês de dezembro. E na quantidade de cotistas, parece que reduziu de novo, né? A quantidade de cotistas aí de novembro para dezembro reduziu novamente. O fundo segue aí numa escalada inversa de cotistas aí no fundo, né? A gente verifica que desde setembro aqui tem caído a quantidade de cotistas investidores aí do VILG11. Aqui mais para baixo a gente vê a carteira do fundo, não teve modificações na carteira, tá? O fundo está aí com 1,9 bilhão de reais em imóveis, aplicações financeiras ali 59 mil, tem obrigações de fundo, né? Tem, a gente vê lá o serviço da dívida lá nos resultados, né? Em torno de 1,3 milhões por conta dessas obrigações que ele tem aqui, né? De aquisição de imóveis, né? Então o fundo segue aí com patrimônio de 1,7 bilhão de reais, o que faz com que esse aqui é o patrimônio, né, do fundo e o valor de mercado dele, a gente verifica aqui dentro das negociações daqui, ó, 1,4, quase 1,5 bilhão de reais, o que faz pagar aquela menor taxa de administração e gestão que a gente viu lá no início desse relatório. Aqui são as obrigações que o fundo tem, 265 milhões dividida em 3 CRIs de 3 imóveis diferentes, né?
Então todos aí indexados pelo IPCA, com vencimentos ali 2031 e 2036, e o fundo então vai manter aí essa dívida por um bom tempo ainda, né? Já que a performance do fundo não está com condições em liquidar essas dívidas antecipadamente. E aqui é cronograma de pagamento das obrigações, ela só começa a reduzir lá em 2031, né, onde tem uma redução mais drástica aí das obrigações do fundo, né? Até lá o fundo aí vai pagar de acordo com o IPCA apresentado aí no mercado. Bom, nos indicadores operacionais, a gente verifica aqui, né, teve a receita média de aluguel do fundo está próxima da de mercado, né? De mercado ali um pouquinho abaixo, então fundo com aluguel médio um pouquinho acima, não, na verdade é abaixo, né? Aqui que tá, e deve estar invertido o número, né? Porque o azul é do VILG 11 e está abaixo da linha do aluguel médio de mercado, tá? Então, não sei se é raro aqui, mas tá esquisito esse número aqui apresentado pelo fundo. Aqui o que a gente verifica também é o número invertido, parece que é o número invertido, né? Ocupação média. Ocupação média de mercado parece que é o de 89,4 e o do fundo de mercado é 89,4 e do fundo 87,3, né? Não sei se está ao contrário aqui, também está confuso esse gráfico, mas o que parece aqui, né, que o fundo, como o fundo é a linha azul, está abaixo, a ocupação média está abaixo da ocupação média de mercado. E a inadimplência foi de apenas 1% em dezembro. Dentro do portfólio, a gente verifica que a maior participação ainda é da Tok Stock, né? Tem uma representatividade de 15% em relação à receita de aluguel do fundo. O fundo ainda tem um prêmio de locação aí referente ao imóvel que está em construção, né? Que, se eu não me engano, é o Castelo 57, se eu não me engano. A gente vai ver um pouquinho mais para baixo. E ali a gente tem, então, não é tão relevante sem a participação da Tok Stock, mas é uma empresa consolidada, né? Aí no mercado. O fundo não tem muitos problemas com a Tok Stock, na verdade, né? Relevantes assim. Aqui a gente verifica os contratos, a maioria são contratos típicos, 82%, e o e-commerce é o que domina aí o segmento de atuação. Fundo que tem uma diversificação interessante regionalmente, né? A gente verifica que ele está aí em 7 estados da federação, tem participações aí praticamente em todos as regiões, né? Exceto o Centro-Oeste, né? Vou botar aqui dentro aqui do parâmetro, menos o Centro-Oeste, mas o restante das regiões do país tem a localização em todos aqui, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, só não tem participação, tem imóveis na região Centro-Oeste. Bom, aqui a gente verifica como o fundo tem uma característica de ter mais contratos típicos, né? Acaba que o vencimento médio dos contratos acaba sendo menor do que o que a gente verifica nos fundos que têm maioria dos contratos atípicos. Então, 3,9 anos é o prazo de vencimento médio dos contratos, a maioria vence a partir de 2026. Mês de renovação, em fevereiro, agora a gente vai ter aí 10% da receita reajustada, parte pelo IGPM, que eu não sei se ainda está negativa, mas e 3% pelo IPCA. O fundo ainda tem ali uma pequena parte sendo renovada pelo IGPM, que na verdade é o indexador do aluguel, né? Mas com a alta que ele teve em 2020 e 2021, acaba que muitos contratos de aluguéis foram migrados para o IPCA. E aqui a gente verifica, né, o portfólio do fundo, então tem aqui os imóveis performados, né, que o fundo tem na carteira, são diversos imóveis, diversos inquilinos inclusive. O fundo é um fundo bem diversificado, tem na carteira justamente por causa disso, né, apesar do baixo desempenho que ele está tendo aí nos últimos resultados, mas por conta da sua diversificação, é por isso que eu tenho ele em carteira, mais de 2 anos, quase 3 anos na carteira que eu já tenho o VILG 11, né, e mantenho, na verdade, o fundo é um fundo que tem imóveis com localizações aí interessantes, né, grandes polos logísticos. Eu sigo investindo no fundo, né, os fundos têm esses altos e baixos, né, mas o fundo ainda está aí com imóveis bons, bem localizados, né, e a expectativa de longo prazo é que o fundo mantenha ali uma distribuição em torno ali de 0,60, 0,70% de provento em relação ao valor de mercado ou o valor patrimonial, não importa, mas essa é a expectativa média
de distribuição e que eu espero receber aí também do fundo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do VILG11 para a gente atualizar as informações por que está caindo no mercado, basicamente por conta dessa redução de expectativa de distribuição. A gente verifica que na verdade essa é a realidade do fundo e os resultados caíram muito agora no mês de dezembro, com o que fez que a gestão reduzisse a expectativa de distribuição, ok? Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixe seu like, até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau, tchau.